essa questão que o senhor está levantando agora, de haver certas questões que já se incorporaram, digamos assim, ao senso comum, eu tenho alguma dúvida sobre isso, porque a gente sempre vê críticas ao Bolsa Família, né? Críticas aos programas sociais. Mas a gente não vê, por exemplo, a mesma crítica quando o governo federal, justamente ou injustamente, destina dinheiro para as parcelas mais favorecidas da população. Vou lhe dar um exemplo. Quando o agronegócio vem a Brasília para pedir o perdão das dívidas com o Banco do Brasil, não há a gritaria que há sempre que o Bolsa Família entra em pauta. E também não se exigem as tais contrapartidas e as tais condicionalidades que se exigem dos pobres. Por que no Brasil o dinheiro público dado ao pobre, ele desperta assim muito mais estranhamento do que o dinheiro público dado ao rico, ministro? Porque é uma mudança de paradigma, Alô. Historicamente, o Estado brasileiro sempre esteve a serviço dos ricos. Nós sempre tivemos no Brasil um Estado privatizado, um Estado a serviço dos grandes interesses. Isso remonta às capitanias hereditárias. Né? O Brasil foi dividido em 15 áreas enormes no litoral, entregue para 12 donatários, não é isso? Não me falha a memória. E os donatários tinham benefícios privados e poderes públicos. Podiam condenar à morte. Engraçado que podiam condenar à morte negros, escravos, índios e peões. É assim que falava a lei da época. As ordenações, se não me falha a memória, filipinas. As pessoas mais gradas, como está no texto da lei, podiam ser deportadas, degredadas, está certo? Degredadas, né? A palavra é degradadas. Degradadas, mandadas a gente fica entre degradado ou degradado, degradado. Mandadas para o degredo. Para o degredo. Pois bem, na esteira das capitanias hereditárias, vieram as Seis Marias, enormes extensões de terra, o coronelismo, o poder do Estado dentro do Estado, o mandonismo. Né? A questão social no Brasil, ela só se coloca depois da Revolução de 30. Nós abolimos a escravidão tardiamente, no final do século XIX, e não tomamos nenhuma medida para incorporar na vida nacional, nos direitos e deveres da cidadania, da dignidade humana, os nossos antepassados escravos. Eu vou pegar um gancho nessa sua declaração, porque uma das coisas que os Estados Unidos fez, sem querer voltar muito no tempo, mas voltando, sim, uma das coisas que os Estados Unidos fez quando aboliu a escravidão foi também fazer uma certa reforma agrária e que permitiu que aquela população de ex-escravos se integrasse na economia de uma maneira mais cidadã, digamos assim, né? E no Brasil essa questão da reforma agrária é uma questão que vai devagar. Se o governo Lula, de fato, nas políticas sociais, em dar dinheiro público para quem não tem nada, é um governo que avançou, do ponto de vista da reforma agrária, ele, pelo menos é o que dizem os movimentos sociais no campo, tem sido bastante insuficiente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Primeiro você falou uma questão importante que está na linha do que eu estava dizendo, né? Quem sonhava, quem defendia a abolição da escravatura no Brasil, vinculada à democratização da terra, a reforma agrária era o grande Joaquim Nabuco, né? Não prevaleceu. Foi feita a abolição, mas os nossos antepassados escravos foram literalmente jogados na Rua da Amargura, né? Pouco antes de 1930, né, atribui-se ao presidente Washington Luiz, se não é verdade, expressa muito bem a compreensão de uma época, ele teria dito que a questão social era uma questão de polícia. Então, só nos anos 30 o Brasil começa a incorporar a questão social. Quando eu era adolescente em Bocaiúva, no norte de Minas, filho que sou de fazendeiro, eu presenciei uma coisa que eu não esqueço nunca. Os trabalhadores rurais, no início dos anos 60, não tinham nenhum direito. Era um trabalho semi-escravo. O contrato era verbal. Não tinha férias, repouso semanal remunerado, 13º salário, jornada máxima de trabalho, salário mínimo, nada disso. Em caso de doença do trabalhador, de sua família, ele ficava dependendo da boa vontade de terceiros, do atendimento, da caridade, etc. Nenhum direito do ponto de vista previdenciário, de atendimento médico, de licença, nada disso. É isso. É muito recente na história do Brasil isso. Né? Por isso eu considero que a Constituição de 88 foi um grande avanço, e um grande avanço também as políticas sociais que nós estamos fazendo hoje. Com relação à questão que você coloca, Alô, no Brasil nós temos ainda um dogma que nós temos que avançar. A propriedade no Brasil é ainda sagrada. Nós não chegamos no nível em que os países capitalistas
mais desenvolvidos, ou que, né, viveram o capitalismo há mais tempo, chegaram, que é o princípio da função social da propriedade e do lucro. Respeitamos, sim, o direito de propriedade, mas ele tem limites. Limites em face das exigências superiores do direito à vida, do bem comum, da justiça social, enfim, do interesse público, da comunidade. Nenhum direito individual pode ser absolutizado. Ele tem que estar permanentemente adequado e muitas vezes subordinado às exigências maiores do interesse coletivo. Isso reflete, então nós temos no Brasil dificuldade com relação à questão da reforma agrária em função dessa concepção, né? A bancada ruralista, onde tem pessoas que eu respeito muito, tem uma força muito grande hoje no Congresso Nacional. Nós não conseguimos ainda estabelecer os índices de produtividade para incidir diretamente na função social da propriedade. Agora, tem um outro lado importante, Alon. O governo Lula avançou muito no apoio à agricultura familiar. Essa é uma conquista notável. Com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o nosso Ministério tem uma interface grande com o Programa da Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que é um programa importante, que garante uma renda básica aos trabalhadores rurais, e na outra ponta nós atendemos pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Ministro, quando o Bolsa Família começou, ele era o principal produto do Grande Fome Zero, né? As características anunciadas no começo eram muito humanitárias, o combate à fome, a rede de proteção. Mas ao longo do tempo o programa foi evoluindo, ganhando essas exigências, as contrapartidas, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre o conservadorismo brasileiro. O senhor acha que houve uma rendição? Quer dizer, isso é melhor do que uma renda universal para a população de baixa renda? Eu acho, Leila, sinceramente. Primeiro, eu considero a curto prazo impraticável você estabelecer uma renda universal no Brasil. Até porque nós estaríamos penalizando os pobres. Esse é um debate que eu tenho sempre com meu fraterno amigo, o senador Eduardo Suplicy, e com outras pessoas no Brasil e no mundo. Nós temos discutido muito, porque como nós temos no Brasil muita pobreza, né, uma desigualdade social muito grande, né? Nós temos uma dívida social muito alta com os pobres. Eu sempre defendo que nós devemos investir os recursos nessas pessoas, famílias e comunidades pobres. E, se for o caso, investir mais, ampliar o valor dos benefícios, universalizá-lo cada vez mais entre os pobres e depois sim ir expandindo eventualmente para outros setores, né? E acho também que a condicionalidade tem um aspecto importante, se vista também pelo outro lado. Ao mesmo tempo que nós exigimos das famílias que tenham as crianças na escola, eu concordo, é até uma exigência desnecessária porque ela é constitucional, ela está na Constituição, né, para todos os pais e mães de garantir a presença das suas crianças, dos seus filhos na escola. E também as condicionalidades com a saúde tem um outro lado. Implicitamente, o Estado brasileiro, aí considerado o Estado lato sensu, no sentido amplo, o governo nacional, os governos estaduais, municipais, se comprometem também a oferecer às famílias pobres educação e saúde de qualidade, bons serviços nessas áreas. E também eu considero importante vincular uma política de transferência de renda como Bolsa Família a políticas públicas de educação e de saúde, que tem também um papel importante no sentido de quebrar essa cadeia, esse ciclo intergeracional da pobreza.